Então, meninas, boa tarde, sejam bem-vindas. Mais um dia. Estamos aí na nossa quinta aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre drogas de abuso, né? Drogas medicamentosas, drogas lícitas, ilícitas, para a gente poder compreender melhor como é esse funcionamento, né, dentro do nosso organismo. Eu vou iniciar a chamada, tá? Vocês respondem, por favor. Alva Meres, Tô aqui, presente. Bianca Tamires, Presente. Fernanda Laura, Glícia, Jadina, Jéssica Patrícia, Jéssica Patrícia, Jéssica Ribeiro, Presente. Maria Aparecida, Presente. Maria Aparecida Ferreira. Maria, você faltou um dia? Faltei a última aula. Certo. Silé acabou de chegar, boa tarde, estava fazendo a chamada. A senhora chamou Maria Ah, Daiane? quem? Maria Daiane? Eu vou chamar agora, Maria Daiane. Aqui. Maria Eduarda, Presente. Maria Gisele, Presente. Mariana Cristina, Presente. Sara Tainá, Sara, Sayonara, Vanessa Revite, Presente. tem alguém que eu não chamei? Professora, eu só consegui Ayane entrar agora. Rodrigues. Oi? Ficou Sileia, baixinho, eu não cheguei agora. Eu cheguei agora. Cileia, coloquei aqui. Ah, obrigada. Tem mais alguém que chegou? Pronto, até o final vocês vão me sinalizando aí quem for chegando posterior. Eu não tenho a chamada aqui. Então vamos lá. Professora, é bom desligar os áudios, ficar só o seu. Oi? É bom desligarem os áudios que a gente está Já escutando. foram desligados. Para aparecer. Deixa eu fazer um contrário aqui.
Quem chegou agora, puder desligar o áudio. Pessoal, hoje nós vamos entrar aí no assunto, né, uma abordagem aí sobre drogas de abuso de ação central, né? Quando a gente fala de ação central, é porque está ligado, está conectado ao nosso sistema nervoso central, tá certo? Então, a gente vai iniciar a primeira definição, né, o que seria a droga, né? O que que nós podemos estar compreendendo, né, em relação à substância, né? Hoje a gente utiliza muito, vocês irão utilizar muito isso, né, na rotina de vocês, essas práticas medicamentosas, né? Tanto injetáveis, via oral, medicações de rotina, medicações de urgência e emergência, né? Então, droga, gente, é toda substância química, né, que introduzida no organismo vivo pode atuar sobre um ou mais sistemas, né, produzindo alterações em seu funcionamento. Ó, um instantinho aqui, ruim porque quando eu faço a tela maior, aí as pessoas vão chegando e eu tenho que ficar tirando da tela maiorzinha para poder permitir. Assim fica ruim para vocês, esse tamanho? Não, fica bom. A gente pode Tá bom. aumentar ou diminuir. Tá, porque assim, quando eu boto a tela cheia, quando alguém pede permissão lá, eu tenho que sair para ir para lá. E assim não, eu consigo manipular as duas janelas. Então tá, vamos seguir, né? E aí ele traz aqui, né, sistema de recompensa. Vocês já pagaram farmacologia normal no curso? Sim. Já. Já pagaram? Foi falado sobre sistema de recompensa? O professor falou, abordou isso com vocês, essa parte de sistema? Ah, eu não me lembro, não. Eu também não me Não. lembro, não me recordo. Certo. Não. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, porque as drogas psicotrópicos, né, que são os que nós trabalhamos, o arsenal que nós temos para trabalhar, eu não posso falar deles sem falar um pouquinho dessa questão de atuação, né? Então, tenho que explicar para vocês. Aí, mesmo que ele não tenha falado, a gente faz ou que ele tenha falado, vocês vão relembrar. E aí tem a participação fundamental na busca de estímulos causadores de prazer, como alimentos, sexo e jogos, né? Tem pessoas que elas conseguem alimentar esse prazer comendo chocolate. Por exemplo, quando eu estou naqueles dias, eu não sei vocês, mas quando eu estou assim, bem próximo, né, do ciclo menstrual, eu começo a querer comer muito chocolate, assim, né? E alguns estudos trazem, né, que o chocolate, ele dá essa sensação de relaxamento, né, de prazer. E existe algumas pessoas que se viciam no chocolate. Eu ainda não me permiti estar nesse meio, porque eu tento me policiar, né? Mas existe pessoas que comem chocolate e assim, são viciadas no chocolate todos os dias. E aí, gente, aquilo que nos traz sofrimento, né, aquilo que nos traz angústia, né, deixa de ser prazer, né? Então, assim, gostaria que vocês entendessem isso, né? Tudo demais, tudo que vem de exagero se torna um veneno, né? Isso tanto faz em relação a um alimento, ou em uma droga, ou até no medicamento, né? A gente tem pessoas aí, os idosos, geralmente os idosos, eles gostam assim, com o tempo, né, eles começam a buscar pelo clonazepam, que é o Rivotril, né, o famoso Rivotril. Então, isso já está até se tornando bem preocupante,
porque eles poderiam estar exercendo, buscando outras alternativas para induzir esse sono, e eles começam a buscar na medicação, né? E acabam se viciando, né? Na medicação, eu tenho vários relatos, assim, de aulas que eu já ministrei, tanto na saúde do idoso, cuidadoras, né, que cuidam, outras por experiência dos avós, né? Sempre me trazem essas demandas, tá? Então, cria-se uma memória em relação à situação, que valerão apenas serem repetidas por causarem o bem-estar, né? Eu coloquei uma trilhinha só para a gente compreender, né? Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, né? Ela dizendo para si mesma que não quer esse alimento hoje. Só que aí vocês percebam que ela já entra aqui em sofrimento, né? Nesse segundo quadrinho, ela já está em sofrimento. E no segundo, ela faz come o chocolate, né? Se sacia disso, mas aí fica já programando para que amanhã ela não faça uso, né? Mas a gente sabe que em relação ao vício, é difícil, tá, gente? É difícil ser a pessoa se contentar, né? Apenas com aquela barra de chocolate, né? Existem algumas práticas que nós desenvolvemos e os nutricionistas que eles têm uma melhor fala em relação a isso é como comer esse chocolate, né? Para o cérebro entender que ele está tendo aquele prazer, né, da substância do chocolate. Então, colocar um pedaço na boca e passar um tempão, né, deliciando aquele pedaço. Mas aí vocês me perguntem, quem é que faz isso hoje? Né? Então, assim, a gente até tenta. Eu já tentei, gente, diversas vezes, colocar um pedacinho e ficar, principalmente aqueles que a gente compra que é de trufa, né, que é redondinho, aí você coloca e fica, mas assim, eu não consigo, tá? Então, assim, a gente tá falando aqui na teoria, né, tô trazendo para vocês o que seria importante, como os nutricionistas trabalham nisso, né? Mas, assim, é difícil. Teria que ser realmente uma reeducação, né? Uma reeducação, aprender a comer o chocolate. E aí, quando a gente tenta, aí realmente há necessidade da gente aprender a desmamar esse vício de comer chocolate todos os dias, e barras e mais barras, né? Então, a gente consegue, mas é um desmame, né? Tem que ser um trabalho assim todos os dias, né? Tem que ir fazendo para poder conseguir alcançar o objetivo. Aqui eu coloquei a via de transmissão, a dopaminérgica, a mesolíbica, né, e a mesocortical, coloquei só para... Isso aqui, gente, essa questão, assim, de sistema, né, de fases, de distribuição, de transporte, eu não vou cobrar, porque não é assim, não está no currículo de vocês, tá? Eu estou dando essas aulas, tanto de psicofarmacologia, como essa de droga de abuso, porque foi feito um levantamento e os alunos que passavam por saúde mental, eles não sabiam o que eu estava ministrando, né? Quando eu falava de um psicotrópico, ele não sabia nem o que era. Então, houve um ajuste, mas isso ainda não está na apostila, tá? Então, eu estou trazendo. Também não vou cobrar na prova o sistema, entendeu? A via de acesso, isso eu não vou cobrar. O que eu vou cobrar realmente com relação aos psicotrópicos. Para que serve um aldol? Para que serve um carbonato de lítio? Né? Isso aí a gente vai poder visualizar lá na psicofarmacologia e nas substâncias psicoativas, tá? Eu vou ministrar direitinho para vocês. Mas é importante que vocês vejam isso para vocês poderem compreender quando eu estiver falando lá na frente dos medicamentos, tá certo? E aí vem ativando de forma direta ou indireta. A gente tem algumas, até para medicação, dentro do nosso cérebro, né?
existe um transporte, que é onde acontece a quebra de proteína, e esse transporte vai levar aquela substância à fenda neural. E essa fenda, ela faz essa fragmentação dessa substância. Nesse caso aqui, existem alguns medicamentos e existem algumas drogas, né, ilícitas que fazem essa travessia sem precisar romper na fenda neural. Então, a cocaína, eu até coloquei a cocaína e a anfetamina, elas agem diretamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a vocês que o efeito, né, a sensação que esse indivíduo vai sentir nessa substância é muito rápida, tá? Então, ela vai chegar com tanta potencialidade e, ao mesmo tempo, muito rápido, porque ela rompe, tá? Ela passa por ali sem fazer um fragmento, né? Sem quebrar. Então, por isso que usuários de cocaína, eles ficam eufóricos, eles conseguem dançar a noite toda, né? Pular, vai para uma rave, vai para, entendeu? Então, assim, eles conseguem passar a noite toda de boa, sem sentir nada, porque ele está eletrizado, né? Já a nicotina, o álcool e os outros ansiolíticos, né, que a gente tem fluoxetina, sertralina, né, existem outras medicações que elas agem de forma dosada, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer a vocês que vai soltando o efeito aos pouquinhos, né? Eu fiz o uso do clonazepam, do diazepam, e ele vai aos poucos, ele vai me dando aquela sensação de sonolência, de sedação, né? Então, eu queria que vocês só entendessem isso, tá? Ficasse claro para vocês isso. Alguma dúvida até aqui? Oi, então, estão caladinhos? Olá! Sim, professora, para mim sim. Gente, falem, porque eu fico preocupada de perder a conexão. E aí, vocês sempre vão me sinalizando, tá certo? Tá certo. Tá. Ok. O que está acontecendo que vocês estão tão quietinhos hoje? É porque hoje é segunda? É segunda-feira. Aí vocês estão aí na preguiça, né? Não, a gente é porque a gente está preocupado já com a apresentação de quarta. Ai, gente, vai dar certo. Vocês vão ver, vai dar tudo certo. Neurotransmissores, né? Os neurotransmissores, eles trazem o quê? As vias de acesso. E quais são essas vias de acesso? Provavelmente o professor de vocês devem ter comentado na aula lá de vocês. É a dopamina, que é um neurotransmissor, que ela é um neurotransmissor do sistema nervoso central. Ela é responsável por essas vias. As vias que a gente fala são vias de recompensa, são vias de atuações. Por exemplo, a mesolíbica, ela tem um sensor de recompensa, onde ela age nos pensamentos e comportamentos da pessoa. A mesocortical, ela age na memória. O nigroestriada, ela age também nos movimentos, que são isso aqui, ó, os movimentos finos. Eu não sei se já se depararam com pessoas que fazem uso de álcool etilista crônico há muitos anos. Vocês vão poder até encontrar essas pessoas no hospital. Eles ficam se tremendo, sabe? A parte das mãos, as pernas, sabe? Ficam com essas tremedeiras. É porque esse nigroestriado, ele está lesionado. Então, a pessoa não tem controle, tá? O túbero fundibular, né, ele é um sensor de recompensa do hormônio. Tem pessoas que tomam a medicação e engordam muito. Já tem outras pessoas que tomam medicação e emagrecem, né? Por exemplo, os ansiolíticos, existem alguns ansiolíticos que agem aqui, como fluoxetina.
ele age nessa parte hormonal e a pessoa tem alguns pacientes que emagrecem, tem outros que não emagrecem, eles ficam estáveis. Isso depende muito do organismo da pessoa, tá? Não é uma regra geral. A área de atuação é sim, uma regra geral, está na literatura, né? Temos os livros de farmacologia, farmacodinâmica, cinética, que trazem isso. Mas a regra que o meu organismo vai agir de acordo com o de Vanessa não existe, tá? O meu pode reagir, o de Vanessa pode deixar ela bem magrinha, e o meu eu posso continuar do jeito que eu estou, tá certo? Gente, eu botei esse quadrinho aqui, mas assim, só para a gente entender, né? Os antipsicóticos de segunda geração, que aí vocês vão entender lá na aula, né? Na próxima, depois do seminário, a gente vai ministrar, eu vou ministrar essas outras aulas, e vocês vão entender quando eu falar. Medicamento de primeira geração. Primeira geração, gente, que assim, os profissionais falam, trazem, e os estudos, é porque foi o primeiro medicamento, né? Então, esse primeiro medicamento, como forma de experimento, ele vai ter muitos efeitos colaterais, tá? E aí, com o tempo, vem e desenvolvem uma segunda geração. A segunda geração, ela vai visualizar, vai estudar aquele primeiro medicamento, vai ver que ele pode trazer melhoras, né, em diversas situações que aquele primeiro medicamento causou, então o segundo medicamento ele vem melhorado. Por isso que ele é um pouco mais caro, né? Então, muitas vezes, a gente não tem esse arsenal disponível. Por exemplo, lá no meu município, eu não tenho arsenal disponível de medicamentos de segunda geração. E tenho no João Machado, que a gente chama de alto custo também, tá? Existe como risperidona, olanzapina, são medicamentos melhorados, né? Melhores do que o Aldol, digamos assim, os antipsicóticos melhores. Então, a pessoa faz um agendamento, faz uma entrevista, é toda uma situação para liberar, certo? Então, tem gente que não consegue ir com o familiar e diz, não, doutor, não, deixa eu sair mesmo, que é aqui do bairro, eu não tenho tempo, né? Mas, assim, o profissional, ele pode estar orientando a pessoa, né? Ó, mas aí ele vai ficar, esse aqui seria melhor, porque aí ele poderia estar atuando em uma área que não vai afetar tudo desse paciente, né? O profissional, ele pode estar argumentando com esse familiar, tá? Então, coloquei, né, controle dos sintomas positivo, bloqueio dos receptores. Isso quer dizer que esse medicamento melhorado, a segunda geração, ela não vai bloquear todas as áreas daquele paciente. Por exemplo, não tem um quadro aqui, vai se virando assim, né, explicando com as mãos. Por exemplo, a pessoa que tem esquizofrenia, né, e aí eu preciso que esse paciente, a gente viu aqui, né, que a mesolípica, ela é responsável pelos pensamentos e comportamentos. Então, o que que acontece? Se ele tomar um exemplo de um Aldol, que é um antipsicótico de primeira linha, que foi o primeiro antipsicótico, né, a ser lançado, o que que vai acontecer? Ele vai dominar essa pessoa nas quatro áreas, né? Então, de certa forma, ele vai causar um descontrole na memória desse paciente, nos movimentos finos, né? Na parte hormonal. E se ele tomar um outro que atue só aqui na área mesolítica, esse paciente vai ter o quê? Os pensamentos e o comportamento dele vai estar estável, né? Ele vai estar estabilizado. Mas isso, gente, vai de acordo com a necessidade e com a situação também financeira do paciente, tá? Então, assim, a gente não pode obrigar que a pessoa tome, não. O profissional, ele pode estar orientando
esse familiar, entendeu? Em relação a essas situaçõezinhas que irão acontecer, certo? Aqui na classificação, quanto aos status legais das substâncias, né? Eu coloquei para vocês as ilícitas e as drogas lícitas, né? Que são aquelas que podemos comprar, que legalmente, né, elas são liberadas, que no caso são os tranquilizantes, o cigarro e o álcool, né? São drogas que eu tenho acesso sem sofrer nenhuma penalidade. E há outras que eu coloquei, que é LSD, cocaína, mas tem muitas, né, gente? Eu coloquei assim só para a gente diferenciar mesmo, tá certo? Mas existe várias drogas aí que são ilícitas, tá? E aí também ele fala que nos países islâmicos, né, as bebidas alcoólicas, elas eram proibidas. Assim como nos Estados Unidos, teve uma época, não me recordo o ano agora, mas depois eu posso acessar e trazer para vocês. Teve uma época que o álcool foi proibido. Foi na época do... Mas, enfim, nessa época que houve a proibição, foi uma época onde os mexicanos, eles faziam uma migração diretamente para os Estados Unidos. Então, eles começaram a beber muito, né? E culturalmente, o povo americano, eles não tinham isso, eles não são assim, eles são muito organizados, né? São pessoas muito focadas em trabalho, saem muito cedo de casa, da casa dos pais, e já metem a cara nos estudos, já vão para uma faculdade de renome, e já entram no mercado de trabalho. Então, são pessoas assim, entendeu? Muito racionais. E os mexicanos, eles chegaram quebrando isso lá nos Estados Unidos. Eu vou, talvez até afinal eu lembro da época, viu, gente? Porque são tantas datas que eu acabei, mas eu vou lembrar. E aí, o que aconteceu? Houve essa proibição e quem fosse pego realmente bebendo era punido severamente, né? Então, essa onda aí, essa causa veio devido à migração desses mexicanos e desenvolver essa bebida. Vocês veem que lá até hoje, gente, lá até hoje não tem isso de você andar com a latinha de cerveja na rua, não. Isso é proibido, não pode. Lá tem os lugares para você beber. Tem um lugar para você ir tomar sua cerveja, seu drink, mas sair na rua como a gente vê nível Brasil, né? Todo mundo sai por aí, né, com a lata. Não, isso é um desaforo a eles. Então, é muito organizado em relação a isso. Alguém quer falar? Tá pitando aqui para mim? Professora, me tire uma dúvida. O Sim. café, ele pode ser considerado uma droga lícita? O café é lícito, mas é uma droga, né? A Certo. gente vai entender o café também nas outras aulas. Inclusive, meu bem, o café teve uma época que no Canadá, se eu não estou enganada, acho que foi no Canadá ou foi na Alemanha, ele foi totalmente proibido, né? Porque o café grosso, né? A gente recebe muito café refinado, né? E que para ele nos atingir, temos que tomar várias garrafas, né, no decorrer do dia, para eu ficar, né, em alerta, porque ele deixa a pessoa em alerta, né? Temos colegas que, pronto, eu fui fazer um plantão extra, já fazia muito tempo que eu não ia, porque realmente é uma opção minha, gente. Às vezes a gente chega num período que a gente tem que escolher, né? Então, eu fui quebrar esse galho para uma colega, mas assim, só observando, né? A gente vai e começa a observar as coisas. É tudo delas, assim, as meninas, né? Enfim, a equipe de saúde. O café não pode faltar. O café, sabe? Aquela palavra é café, é café. Então, assim, eu vejo que muitos precisam do café noturno, né? Para ficar em alerta, para poder dar seus plantões. Mas ele, em excesso, ele realmente ele faz mal, ele prejudica o sono, sabe? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, gente. Ó, foi na Rússia, não foi no Canadá nem na Alemanha, foi na Rússia.
Teve uma época que ele foi proibido e lá as pessoas tinham as orelhas mutiladas, né? Quem tomasse e fizesse uso do café. Aqui são a classificação, né, aos efeitos farmacológicos, que são as drogas depressoras da atividade do sistema nervoso central, as estimulantes da atividade do sistema nervoso central, as perturbadoras da atividade do sistema nervoso central. Quem é que poderia me dar aí o exemplo de depressora da atividade do sistema nervoso central? Quem poderia contribuir com a nossa aula hoje? Hein, gente? E vocês acham que é depressora? Deprime o nosso sistema nervoso? É uma bem fácil. Ninguém? Tem certeza? No caso, é o quê? É nome de medicação, isso? Não, uma droga depressora da atividade do Professora, o sistema. álcool pode ser? Isso, muito bem, querida. Quem falou que eu não vi aqui, cortou aqui para mim. Bianca, eu. Bianca, o álcool. Aí você imagina por que seria o álcool? Porque ela deprime. Vou dar um exemplo. Eu não bebo, né? Mas assim, tem pessoas na família que bebem. Então, tem pessoas que começam a beber, né? Sua cerveja, enfim, a bebida que gosta. E aí a pessoa começa a ficar como? Muito alegre, não é? Lenta Não, também. inicialmente ela vem com alegria, né? Sorrisos e É porque fala depois me dá um assim, sono. aí tem uns que fica rico, né? Paga tudo. E aí depois, quando você começa a ficar encharcado da bebida, o sistema nervoso ele começa a deprimir. E o que é essa depressão? Essa depressão, ela acontece por isso que você se sente lenta, sonolenta, e em muitos casos começa a chorar. Não é assim? Não tem pessoas assim, que depois de beber muito. Então, por isso que ela é uma droga que causa depressão no sistema nervoso central, entendeu? Ela te leva para um pico onde você fica feliz, alegre, conversador, e depois você começa a sentir os efeitos, você começa a ficar mais lento, a sua fala. Tem pessoas que ficam com a língua enrolando, né? Falando embuluado, porque não consegue mais seguir o equilíbrio. Por isso que é tão perigoso, né? Pegar uma direção e sair dirigindo, porque a pessoa perde o reflexo, perde o senso comum, né? Então, por isso que ainda é o álcool, ainda é a droga. Até hoje, eu fiz o estudo, o levantamento semana passada, até semana passada, ainda é estatisticamente a droga que mais mata, tá? A nível aqui de Brasil, né? Então, ainda é algo preocupante e a gente sabe que esses indicadores, por ela ser a droga que mais mata, está relacionado ao acesso, gente, porque é um livre acesso. É muito fácil encontrar a bebida, né? Eles dizem lá, proibido para menores de 18 anos. Aí, às vezes, muitas vezes o jovem paga algum adulto para comprar. Eu já vi isso muito. Muitas vezes eu estava no supermercado e eu via na fila, pague aí para mim, por favor, te dou R$ 10. Já visualizei isso. Então, assim, e a pessoa não está nem aí, porque não é ela, não é com ela, né? E paga mesmo, tá? Então, é o acesso, né? Então, por isso que ela ainda está nesses indicativos aí, né? De ser a droga que mais mata, é uma droga violenta, porque quando a pessoa pega um volante, ela está ali numa condição até mesmo de prejudicar a si mesmo e ao outro, né? Quantas pessoas, né, sofrem acidentes, são atropeladas
por irresponsabilidade realmente das pessoas que estão bêbadas, né, dirigindo. Então, é isso. Aí temos as estimulantes, né, do sistema nervoso central e as perturbadoras também do sistema nervoso central. Aí aqui a gente já estava falando, né, do álcool, por ela ser uma droga depressora do sistema nervoso central, ela diminui a atividade do cérebro, a pessoa fica lenta, a gente já estava conversando sobre isso, sonolenta, né, como apresentar euforia inicial, também já falei para vocês, né, que é como a pessoa ficar muito feliz e depois a pessoa começa a sentir essa vontade de dormir, né, tem gente que tem vontade de chorar também, certo? Então, esses são alguns efeitos do álcool. Continuando, né, os ansiolíticos, hipnóticos, opiáceos e os inalantes e solventes também traz os mesmos sintomas, né? Ele traz isso também, ele deprime, ele deixa a pessoa apática, né? Sem querer sair da cama, sem querer fazer nada. As reações, né, do usuário, lentidão, sonolência, apatia, né? Apatia é diferente de empatia, vocês sabem, né? Falta de coordenação motora, dificuldade de concentração, perda de memória, né? Tem alguns que sofrem o apagão, que a gente chama, né? Que isso já é uma proteção do sistema nervoso central, ele tipo apaga você porque é para te proteger. A gente viu lá nos transtornos mentais que existem algumas situações na amnésia, né? Que é elencada em relação à proteção do indivíduo, né? Como o nosso organismo é bacana, é legal, é bonito, é lindo, né? O sistema da gente é muito lindo de se estudar, gente, tá? Então, ele faz isso até para proteger a pessoa. Então, tem pessoas que apagam mesmo. Por isso que tem gente que diz, eu não me lembro não me recordo de nada que eu fiz ontem. Tem uns que sabem, mas outros é verdade. Existe o coma alcoólico, que é quando a pessoa bebe muito além do que está permitido ali. O seu fígado, ele não consegue mais fazer o processo, né, de metabolizar tanto álcool ali. Então, lembrem-se que o órgão, ele está em sofrimento. E ele vai recorrer a quem? Ao cérebro, né? Opa, vou mandar mensagem que eu estou explodindo aqui. E ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, o cérebro faz nesse sentido da proteção, tá? Para proteger o indivíduo como um todo, certo? Gente, vou falar esse slide e a gente dá aqueles 10 minutinhos, tá? Para a gente ficar bem certinho o nosso tempo. Continuando ainda falando do álcool poderoso e depressor, né? Afeta diversos neurotransmissores, entre eles GABA e serotonina, e promove distúrbios sensoriais e motores. Alguns eu até falei para vocês no início da aula, né? Os movimentos finos, ele compromete. Essa questão de afetar os neurotransmissores, né? Isso é bem complicado, porque tem alguns neurotransmissores que não conseguem mais fazer sinapses, eles não conseguem mais se refazerem, né? Então, o indivíduo vai perdendo a capacidade também intelectual, vai sendo diminuída, né? Então, um conjunto de situações, né, que o álcool vem ocasionando dentro desse indivíduo, né? Isso é lógico, gente, que não é em 2 anos, não estamos falando aqui que a pessoa, porque comecei a beber agora com 20 anos, tenho 21, então eu vou estar passando por isso. Não, não é, tá? Isso é a longo prazo, a médio e a longo prazo, tá? E também quero dizer que não está incluído as pessoas que bebem socialmente, né? Isso aqui são pessoas que são realmente etilistas, né? Que bebem todos os dias, que pegam recursos até mesmo do álcool comum e tomam perfume, né? Então, isso é o vício, tá? Então, estou querendo explicar para vocês dessa forma.
Certo? Vamos combinar assim. A gente dá 10 minutinhos e aí retornamos de 15h50 para o nosso segundo momento, tá certo? Ok, professora. Ok. Tá, obrigada.